Roger Machado terá vida longa no comando do São Paulo, mas antes faço convite para você. Deixar seu like, deixar sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada do que acontece no canal Papo Técnico aqui no YouTube. Para a gente falar um pouco sobre esse início de trabalho de Roger Machado no comando técnico do São Paulo, estarei aqui com Mariana Prado para a gente projetar como será o trabalho do Roger Machado pós-data FIFA. Bom, Mariana Prado, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente falar sobre esse início de trabalho de Roger Machado no comando técnico do São Paulo. Olá, Luiz. Prazer imenso estar aqui no seu canal falando um pouquinho mais sobre esse momento de São Paulo. Então, agradeço demais o seu convite. Bom, especificamente sobre o trabalho do Roger no São Paulo, eu não consigo ver uma vida longa nesse trabalho, até porque ele já começou de uma forma conturbada, principalmente pela forma que o Hernan Crespo foi demitido. Até hoje eu não consigo entender as justificativas da diretoria de São Paulo para ter demitido o Crespo e a contratação do Roger. Acredito que foi mais uma implicância da diretoria e como não tinha ali nomes que contrataram o Roger, mas não é, na minha visão, o nome ideal para estar à frente do comando técnico de São Paulo nesse momento. A gente já teve 2 jogos aí do Roger no comando, 4 jogos, né, perdão. 2 vitórias e 2 derrotas. Acredito que as 2 derrotas especificaram e mostraram bem o trabalho do Roger no São Paulo, porque já mudou um pouco a forma do time jogar. Ali nas 2 vitórias principalmente ele contra o Bragantino, que tem a virada no segundo tempo, jogou muito bem, aliás, o segundo tempo, mas parecia que ainda tinha resquícios do trabalho do Crespo, né? O Roger estava fazendo aquela transição, e quando ele começa a ter mais tempo de treinamento, a gente já vê algumas mudanças sutis. O jogo contra o Palmeiras, em específico, o clássico, foi um jogo péssimo do São Paulo. Quem acompanhou o jogo viu que o São Paulo não jogou absolutamente nada. Vi até um comentário do Gabriel Sá, um setorista de São Paulo, onde que parecia da visão ali do estádio que o Palmeiras dava a bola para o São Paulo jogar porque sabia que o São Paulo não iria conseguir criar nada a partir daquilo e realmente não criou. Então, acredito que o trabalho do Roger se mostrou mais nesses 2 jogos, contra o Atlético e contra o Palmeiras, onde o São Paulo teve muita posse de bola, conseguiu ali dominar o campo de ataque, mas não foi efetivo em nenhum momento, não conseguiu levar perigo em nenhum momento, tanto que no jogo contra o Palmeiras, o São Paulo não deu um chute a gol. O Roger Machado, ele é conhecido por ter um bom início de trabalho nos clubes que ele já passou, mas não consegue manter isso por muito tempo. Ele chega ao Internacional em 2024, consegue levar o Internacional a Libertadores, só que em 2025 inicia sendo campeão gaúcho, só que o trabalho não engrena. Muita gente no início do Campeonato Brasileiro de 2025 colocava o Internacional como um dos favoritos para mais uma vez conseguir a vaga direta para a Libertadores. É um Internacional que brigou até o final para não cair. O Roger foi demitido, aí vem o Ramon Dias, não deu certo, e o Abel Braga acabou salvando o clube na última rodada. E eu concordo com você, por conta do Roger Machado já chegar demitido no comando técnico de São Paulo, não vejo também vida longa. Aí eu quero te fazer a pergunta, então, você acha que... Eu concordo com você quando você fala que as 2 vitórias do Roger Machado ainda era com um pouco do que tinha feito o Hernan Crespo. Mas fazendo a pergunta para você, então, você acredita que a derrota para o Atlético Mineiro e a derrota para o Palmeiras passa pelo Roger Machado? Sim, eu acredito que algumas mudanças que ele fez, principalmente no estilo da equipe jogar do meio para frente, que era o que estava mais encaixado no São Paulo, principalmente com o Hernan Crespo, a gente viu ali o Marcos Antônio com o Danielzinho tendo uma boa sintonia, e o ataque do São Paulo estava fluindo, principalmente Lucas, Calera e Luciano, então estava indo bem. A partir do momento, eu acho que ficou mais evidente no clássico contra o Palmeiras, né, onde ele faz a mexida ali no meio de campo, o Marcos Antônio não consegue jogar, o Danielzinho acaba jogando ali de primeiro volante em alguns momentos, e ele não tem essa característica, ele precisa estar lá na frente para fazer essa dinâmica com o Marcos Antônio, né? E ambos não conseguiram jogar ali no meio de campo no clássico. O Marcos Antônio, ele voltava muito para buscar a bola e não conseguia ter eficiência no ataque, porque
tinha um espaço muito grande ali entre os atacantes e o meio-campo. Méritos também da defesa do Palmeiras, que estava bem postada, não conseguiu deixar o São Paulo jogar nesse quesito, mas o São Paulo estava muito pobre, não tinha uma dinâmica de jogo. Era um futebol pobre ali que o São Paulo apresentava. Então, acho que essas mudanças, por mais sutis que sejam, apesar do Roger ter mantido as mesmas peças, os 11 titulares que vinham jogando com o Hernan Crespo, as mudanças que ele fez ali no meio-campo acabaram alterando a forma que o São Paulo vinha jogando, e isso prejudicou imensamente o estilo de jogo do time. O São Paulo não jogou contra o Palmeiras, jogando em casa. O Palmeiras abriu o placar ali com 5, 6 minutos de jogo e depois deu a bola para o São Paulo jogar, porque o São Paulo não conseguia incomodar o Palmeiras, não conseguia jogar no meio de campo. Do jogo que o São Paulo fez 41 cruzamentos e acertou 3. É uma estatística bizarra. E na entrevista coletiva foi perguntado isso para o Roger, por que tantos cruzamentos, e ele falou assim que foi a única forma que o time encontrou de jogar contra o Palmeiras. E com todo respeito ao Roger Machado, o São Paulo não pode apenas depender de cruzamentos. O São Paulo é uma equipe gigantesca, tem bons jogadores, mostrou que sabe jogar bem com esses jogadores, mas não pode depender de cruzamentos, ainda mais jogando em casa. É uma equipe que precisa propor o jogo. E ter que depender de cruzamentos e acertar 3 de 41 é completamente bizarro. O São Paulo não tinha pontas para ter esse tipo de trabalho, estava dependendo dos laterais ali, o Lucas Ramon tentou algumas subidas, o Enzo Dias acabou sofrendo bastante ali pelo setor esquerdo. Ao final do jogo ele tentou colocar o Ferreirinha, mas já era uma tragédia anunciada. Então acredito que as escolhas dele, mesmo mantendo as mesmas peças, foi o que pesou mais, tanto na derrota para o Galo quanto na derrota para o Palmeiras. E a grande crítica da torcida do São Paulo, antes do Roger Machado assumir o comando técnico, era essa falta de entendimento no segundo tempo de jogo. E isso ficou muito claro. Eu até acho que o Roger Machado ali, no segundo tempo, né, com exceção, ele coloca o Ferreirinha muito tarde no jogo. Eu acredito que ele já poderia ter colocado o Ferreirinha para iniciar o segundo tempo. Mas eu até gostei muito porque o São Paulo ele passou a pressionar um pouco mais o Palmeiras, só que é aquilo que você disse, faltou criação. E aí, entrando no assunto que você falou sobre o trabalho do Crespo e o trabalho do Roger. O Crespo, o Roger Machado era 3 volantes, mas 3 volantes que não tinham posição fixa, né? Volantes que se movimentavam bastante. Com o Roger Machado, não. Como você disse, no jogo contra o Palmeiras, o Danielzinho acabou ficando um pouco mais plantado como esse primeiro volante, não é a posição dele. Ele precisa ter liberdade. Aí eu entro também na questão do Cauli. O Cauli no Bahia com o Rogério Ceni era um jogador de movimentação, era um jogador que muitas vezes jogava como um segundo atacante lá na frente, quando o Bahia tinha um Everaldo, mas no time do Roger Machado parece que são jogadores ali, cada um na sua posição, sem ter muita movimentação. E, por enquanto, eu concordo com você, principalmente nesse jogo contra o Palmeiras, acaba passando muito pelo Roger Machado. O Ferreirinha entrou muito tarde, um jogo que precisava um pouco mais de jogo pelos lados, faltou o Ferreirinha. E aí eu quero te fazer a pergunta sobre essa falta de criação. Você acredita que também passa muito pelo planejamento do time do São Paulo por não ter esse jogador com essa característica de criação? São Paulo no ano passado tinha o Matheus Alves. É um jogador que não fez nem muitos jogos no profissional, acabou sendo vendido para o futebol europeu. Eu acho que essa é uma das tragédias da diretoria passada do São Paulo, né? Se a gente for olhar para o ano de 2025, perdão, o São Paulo vendeu inúmeras promessas. A gente vê o Matheus Alves jogando muito bem na Rússia, se eu não me engano, ele está jogando no CSKA da Rússia. O William Gomes no Porto jogando muito bem, o Zubeldia não utilizava ele. A gente viu o Ferreira também, o Ferreirão, né, que jogou muito bem a Copinha, foi vendido também. O São Paulo perdeu muitas peças que hoje poderiam estar fazendo a diferença no atual.
pífias, né? O São Paulo não recebeu quase nada por esses jogadores, que se tivesse passado mais tempo no clube, conseguiriam fazer talvez uma venda bem melhor para ajudar o clube financeiramente. E a atual realidade do São Paulo é que o São Paulo não tem dinheiro. E a gente viu isso, ficou escancarado ano passado, principalmente naquela negociação falha com o Marcos Leonardo, e esse ano saiu que foi o Flamengo, que acabou atrapalhando ali a negociação. O São Paulo não tinha 12 milhões para fazer a contratação do Marcos Leonardo. Então, é escancarado que o clube não tem dinheiro. A sorte do São Paulo, entre aspas, foi ter encontrado o Marcos Antônio. O Marcos Antônio, apesar de no início não ter ficado na reserva com os do Beldia, foi criando o seu espaço ali aos poucos, e mostrou que sabe jogar muito bem ali no meio de campo, tanto que estava sendo cotado para integrar a seleção brasileira, o Ancelotti estava observando, então é um jogador muito bom, e o São Paulo teve a sorte de ter esse jogador no seu plantel, e depois, obviamente, teve a contratação do Danielzinho, tem o Cauli agora, mas o Danielzinho até encaixou muito bem, principalmente com o Marcos Antônio, e acho que isso é um trabalho muito bom que o Crespo acabou deixando, essa ligação com os dois. Bobadilha também muito bem, só que ele é um jogador mais defensivo. Então, na parte criativa, passa muito por Marcos Antônio, Danielzinho, um pouco do Cauli agora, porque está em fase de adaptação, acho que vai demorar um pouquinho para ele integrar, entender ali como vai funcionar o São Paulo, e também o Luciano, né? O Luciano que é o 10, mais atacante, mas ele também consegue voltar um pouquinho na criação de jogadas. Eu prefiro o Luciano mais como um segundo atacante, ficando lá na frente, essa é a posição dele, mas às vezes ele volta um pouco para atuar um pouquinho como 10. Contra o Palmeiras ele fez isso, mas estava muito bem marcado, não conseguiu jogar bem. Mas o São Paulo, se perde, por exemplo, o Marcos Antônio, perde metade do time, porque o Marcos Antônio, se porventura se lesionar, é difícil você repor um meio-campo à altura do Marcos Antônio. Hoje o São Paulo não tem esse meio-campo para repor, nem no banco, nem no time titular, e não tem dinheiro para contratar. O São Paulo está negociando novos empréstimos aí para conseguir quitar algumas dívidas, se reorganizar financeiramente novamente, mas infelizmente é um clube que não tem dinheiro, não vai conseguir contratar, e se perde uma dessas peças, por exemplo, se perdia o Marcos Antônio talvez para o Flamengo, que teve uma briga ferrenha ali, que queria levar o Marcos Antônio, o São Paulo não teria como repor a altura do que o Marcos Antônio vem jogando, e não tem também no elenco para repor. Então tem que cuidar muito bem do Marcos Antônio, do Danielzinho também, porque se perde essas peças, é meio time do São Paulo que vai. E na minha opinião, não sei se você tem o mesmo pensamento, no momento que o São Paulo deu a volta por cima diante aos problemas políticos envolvendo a saída do Casares da presidência do clube, eu vejo que essa mudança de chave dentro de campo passou muito por Danielzinho e Marcos Antônio, né? Jogadores ali que fazem essa bola chegar com qualidade no campo de ataque. Então, o São Paulo também que conseguiu ter o Lucas Ramon vindo do Mirassol, igual o Danielzinho também, que se encaixou muito bem na lateral direita. E eu concordo com você, o Luciano, apesar dele fazer também em alguns momentos essa função de camisa 10, é um jogador que, para mim, oferece mais qualidade sendo essa dupla de ataque do Caleri. Você disse muito bem, no segundo tempo, quando o Roger fez as mexidas, o Luciano deu um passo para trás para a dupla de ataque ser Tapia e Caleri, mas é um São Paulo que não tem dinheiro, é um São Paulo que vai ter problemas nessa questão, nessa temporada de 2026. Para a gente já chegar à reta final, a gente vai falar de Crespo e falar de Sul-Americana, começando pelo trabalho do Crespo. Essa saída do Crespo, na sua opinião, é mais pelas falas que ele teve pós-partidas do São Paulo do que o que ele estava fazendo dentro de campo? Eu posso estar muito enganada, acredito que eu não esteja, porque qualquer um que vem acompanhando o clima político do São Paulo vê isso desde a época do Rogério Ceni, das duas passagens do Rogério como técnico. O Rogério sempre escancarou os problemas do São Paulo e isso incomodava muito a diretoria. Tanto que o Rogério nunca teve um trabalho longo no São Paulo, óbvio que tinha resultados e resultados ali no trabalho dele, mas ele sempre escancarou, e o mesmo acontecia com o Hernan Crespo. O Hernan Crespo era um cara que batia no peito e assumia os problemas dentro de campo, mas também colocava e expunha os problemas extra-campo do São Paulo.
foi ele que trouxe à tona ali os problemas de direito de imagem atrasado dos jogadores, expôs isso numa coletiva, e foi após isso o São Paulo conseguiu negociar com os jogadores esse direito de imagem atrasado. Então o Crespo, ele realmente batia de frente com a diretoria, pedia contratações. Óbvio, o cara entende o momento do clube, mas para ele ter resultado, ele precisa ter um time. O São Paulo, infelizmente, não tem um time para disputar um brasileiro completo ali nas primeiras colocações. Talvez se priorizar uma Copa ou outra, não sei também se vai ter time para conseguir. Por exemplo, o Lucas, que é um dos principais jogadores do time, entrou 10 minutos contra o Galo, fraturou 2 costelas, talvez volta 2 jogos antes da parada para a Copa, ou talvez só depois da Copa, dependendo da lesão dele. Então, o Hernan Crespo sempre expôs essas questões no São Paulo, tanto de não ter dinheiro para contratar jogador. Ele entendia muito bem a realidade do clube, tanto que ele deu uma entrevista e acabou pegando muito mal isso, que foi a entrevista dos 45 pontos, né? Ele falou assim, ó, primeiro vamos pensar nos 45 pontos. Eu, como torcedora, jamais vou pensar que o meu time tem que disputar só 45 pontos. E o Rafinha, quando foi contratado, falou isso. Só que essa é a realidade do São Paulo. Infelizmente, o São Paulo não é um clube para pensar, não, vai disputar ali nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, vai disputar título, vai disputar a Sul-Americana, a Copa do Brasil. São Paulo não tem time para isso, não tem dinheiro para contratar. Então, ele pensar nos 45 pontos é ele estar enxergando a realidade do clube. Ele estava lá dentro todos os dias. Ele via o que o clube podia entregar e o que não podia. Então, pensar nos 45 pontos, entre aspas, ele que foi um cara que muito respeitou a história de São Paulo, era respeitar mais essa história de vamos tentar reorganizar, manter o clube na Série A e ver o que dá para fazer depois. E, infelizmente, essa é a realidade do São Paulo. Então, o Crespo, ele sempre foi um cara que se incomodava com os problemas internos do São Paulo e não tinha medo de expor isso. Tanto na gestão Casares lá em 2021, na primeira passagem dele, quanto nessa nova passagem, ele pegando gestão Casares e a gestão do Macis, sempre expôs os problemas do São Paulo. E é óbvio que diretoria nenhuma vai querer alguém ali toda coletiva, toda entrevista, falando sobre esses problemas. Claro que o Crespo não frisava e não pontuava só esses problemas do São Paulo, mas quando era perguntado, ele não se opunha e falava abertamente o que estava acontecendo. E acho que isso foi minando, talvez, o clima dele com a diretoria, não com os jogadores, porque acredito que o clima ali com os jogadores, tirando um ou outro, que depois saiu rumores que algum outro jogador mais estrelado, com mais nome, não estava feliz com o trabalho do Crespo. Porém, pelo que se falava, o clima dele com os jogadores estava bom e a gente via isso dentro de campo, tanto que o São Paulo estava jogando bem. Alguns jogadores, inclusive, não entendeu a demissão dele, mas é óbvio que diretoria nenhuma, e principalmente a diretoria do São Paulo, que sempre tentou, entre aspas, calar ali o que estava acontecendo no clube, e repito, isso desde Rogério Ceni, que é o maior ídolo da história do São Paulo, é o cara que mais tem propriedade para falar sobre os problemas do São Paulo. Ele foi demitido por expor isso, e se eu não me engano, em 2017 ou 2022, na segunda passagem, o Rogério Ceni sempre frisou: o São Paulo vai passar por momentos muito difíceis. Ele sempre deixou claro isso. E sempre foi minado pela diretoria. O Rogério Ceni, por exemplo, o Hernan Crespo, por exemplo, nunca tiveram o tempo de trabalho que o Zubeldia teve. O Zubeldia ficou 1 ano no comando de São Paulo, e o São Paulo jogando um futebol pobre. Não jogava bem com o Zubeldia. E acho que a diretoria, e com todo respeito ao trabalho do Roger Machado, mas ele é um cara que, entre aspas, pode ser mais controlado nas falas dele. A diretoria talvez pode cuidar mais dele no que ele vai falar, para não expor o que está acontecendo dentro de São Paulo, coisa que não conseguiam fazer com o Crespo, por exemplo. Apesar de eu achar o Crespo não é um dos melhores técnicos que eu já vi, eu acho que ele tem algumas limitações. É um treinador de curto prazo, só a gente pegar os últimos trabalhos dele, mas eu discordo totalmente dessa demissão dele, até porque quando o profissional
é transparente? A gente precisa hoje no futebol de profissionais transparentes. E isso tem que vir da diretoria. Quando a diretoria não faz isso, e concordo completamente com você, a realidade do São Paulo hoje, primeiro, é fazer esses 45 pontos para depois pensar em algo maior dentro do Campeonato Brasileiro. Não adianta você chegar, o São Paulo hoje vai ser campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, chega no fim da temporada, nada disso se resulta em resultados e a torcida começa a fazer críticas. Então é melhor você ser transparente, falar para a torcida o que está acontecendo, para a torcida saber o que realmente está acontecendo. Mas é aquilo, a gente vive num mundo que as diretorias se escondem e quando o treinador, como você disse, primeiro com o Rogério Ceni, desde aquele caso da piscina, estava fazendo críticas às piscinas do São Paulo, o São Paulo ele fica para trás, né? Você pode falar com o melhor sobre esse assunto. O São Paulo antigamente era exemplo, né? Questão de estrutura, questão de estrutura na base, hoje o São Paulo acaba ficando para trás. Vê um Palmeiras que em 2014 tem até uma foto do Lúcio se cuidando numa piscina de gelo, uma piscina inflável, uma piscina que a gente compra baratinha. Então é um Palmeiras que evolui, é um Flamengo que evolui e o São Paulo que acaba ficando para trás. Então hoje a gente vive no futebol brasileiro que dirigentes não são transparentes e isso acaba ficando a cargo dos treinadores, e quando tem um treinador igual o Crespo que expõe o que realmente está acontecendo, ele acaba sendo criticado. Eu tenho total certeza que essas falas dele, né, eu concordo com a maioria do que ele disse sobre essa questão dos 45 pontos, expondo problemas do São Paulo. Tenho certeza que isso acabou sendo fundamental para a demissão. Até porque o Rafinha era comentarista do Sport TV, ele criticava já o Crespo como comentarista do Sport TV. E aí ele tem um cargo, e a partir do momento que anuncia o Rafinha, não sei se era a mesma sensação sua, a partir do momento que anuncia o Rafinha, eu já tinha essa sensação que em algum momento ele ia esperar algum deslize do Crespo para poder demitir o treinador argentino. Não sei se você pensa da mesma maneira. Particularmente, mais como torcedor assim, do São Paulo, eu gostei da contratação do Rafinha, porém isso não exime as críticas da demissão do Crespo, porque ele era um dos envolvidos também, juntamente com o Rui Costa, nessa demissão do Crespo. O meu gostar da contratação do Rafinha ali como um dirigente esportivo para fazer essa ligação entre o vestiário e a diretoria, e acredito que o Rafinha pode fazer isso muito bem, porque ele é um líder nato dentro de campo. A gente viu isso na passagem dele para o São Paulo, era um cara que sempre puxava a palavra, e para fazer essa transição com a diretoria, eu acho que ele é o cara certo que poderia ajudar, tanto que, coincidência ou não, após o anúncio do Rafinha como ali integrante da nova diretoria de São Paulo, o São Paulo engatou ali quase cinco vitórias consecutivas, e foi onde surpreendeu o começo do Campeonato Brasileiro, porque ninguém estava esperando que o São Paulo começaria o Brasileiro tão bem, principalmente depois como começou o ano, né? O ano de São Paulo começou como terra arrasada, presidente em processo de impeachment, não ganhando no Paulista, então era um janeiro praticamente defasado de São Paulo, e depois começa a vencer, começa a criar casca, o Rafinha é contratado, continua as boas vitórias, chega à liderança do Brasileiro, óbvio, ali, primeiras rodadas do campeonato, mas teve um bom momento ali. Porém, teve essa ruptura entre a diretoria e o trabalho do Hernan Crespo, porque ali foram motivo X, motivo Y, que o São Paulo quis demitir. Primeiro motivo foi porque o Crespo estava comentando sobre campeonato argentino após a eliminação contra o Palmeiras, depois pelos dias de folga que ele deu ao elenco após a eliminação no Campeonato Paulista, depois sobre outros motivos ali, o Crespo queria visivelmente priorizar o Campeonato Brasileiro, a diretoria já queria visar as Copas, e isso, só abrindo aspas, para mim também é um erro, porque o São Paulo vem fazendo isso ano após ano, tenta priorizar as Copas, é eliminado, e depois, quando vai olhar para o Campeonato Brasileiro, está brigando para não cair, aí termina o campeonato no meio de tabela, com exceção de 2023, que foi um ano ali onde o São Paulo realmente conseguiu conquistar alguma Copa e deixou o Brasileiro de lado,
mas ainda assim terminou em meio de tabela. O São Paulo não consegue fazer isso. Então, acho que foi um pensamento burro da diretoria de São Paulo em querer priorizar as Copas, já que o time não tem e não vem tendo um bom desempenho em Copas. Então, o Crespo querer priorizar o Campeonato Brasileiro e ser crucificado por conta disso é um erro, assim, que eu não consigo colocar em palavras o que a diretoria de São Paulo pensa em relação ao futebol. Eu não sei se eles vivem uma realidade paralela, onde eles acham que o São Paulo vai conseguir vencer todos os títulos que disputar esse ano. Meu Deus, se vencer, que lindo seria. Mas a realidade de São Paulo é essa, não tem um time para bater de frente em nenhuma competição que está jogando atualmente. Então, a vinda do Rafinha, voltando à pergunta do início, foi bastante celebrada ali no início, porque o São Paulo conseguiu engatar boas vitórias, mas também teve um dedo ali do Rafinha na demissão do Hernan Crespo, né? Foi conversado ali, principalmente o Rui Costa, era um dos mais, talvez, desfavoráveis à continuidade do trabalho do Hernan Crespo no São Paulo, e, obviamente, acredito que foi uma decisão conjunta da diretoria, o Rafinha, ali também estando presente, apoiou essa decisão. Repito, alguns jogadores não entenderam, e deve ser cobrado. Rui Costa, Rafinha, Macis tem que ser cobrados, porque uma das justificativas do Rui Costa foi falar que o time perderia o gás e, consequentemente, não conseguiria se recuperar das vitórias. São Paulo já tem 2 derrotas consecutivas em 4 jogos do Roger Machado. Então, a justificativa dele já cai por terra, porque se com o Crespo ele achava que a equipe não vai se recuperar de derrotas, por que com o Roger Machado se recuperaria? Então não faz sentido essa justificativa do Rui Costa, que na minha visão não é uma justificativa, é uma desculpa para tentar tampar ali um erro que ele sabe, acho que ele já sabe que ele cometeu um erro, mas agora vai ter que tentar fazer alguma coisa para reparar esse erro e talvez, possivelmente, vai ser com a futura demissão do Roger Machado, que acredito que não termina o ano de 2026 como técnico de São Paulo. Bom, Mário, para a gente já chegar à reta final, falar um pouco de Sul-Americana. No papel, achei um grupo bastante acessível para o São Paulo. É uma competição que o São Paulo... Eu não sei como que o São Paulo vai olhar, questão de prioridade para a Sul-Americana. Claro que eu vejo que o brasileiro precisa ser uma prioridade nessa questão de fazer uma competição segura para não correr riscos, igual foi em anos anteriores. Claro que em nenhum momento o São Paulo brigou contra o rebaixamento, mas sempre ficou ali em algumas temporadas na segunda parte de tabela. O São Paulo que cai no grupo do Milionários da Colômbia, do Boston River do Uruguai e do O'Higgins do Chile, e eliminou o Bahia na fase preliminar da Libertadores. Então queria a sua análise sobre esse grupo do São Paulo na Sul-Americana e se você acha que o São Paulo deveria também olhar com carinho por essa competição. Eu achei um grupo até tranquilo, os que o São Paulo pegou. Acredito que talvez a questão da viagem, né, ali para o Chile, Colômbia, seja mais desgastante para o São Paulo, mas é um grupo tranquilo. Acredito que o São Paulo, se conseguir jogar bem, pode terminar na primeira colocação ali de forma até tranquila, não desmerecendo o trabalho das outras equipes. Eu até abri aqui as classificações das equipes nos seus respectivos campeonatos. O Boston River, por exemplo, está em 13º no campeonato uruguaio. Aí a gente olha para o campeonato chileno, a gente vê o O'Higgins ali em 9º, e no campeonato colombiano, Milionários em 5º. Então, são equipes ali que estão oscilando também nos seus campeonatos nacionais. O Milionários ali talvez o melhor colocado em 5º. Então, São Paulo, na minha visão, repito, pegou um grupo bom. Tem tudo para conseguir classificar em primeiro. Talvez ali vai ter um pouco de dificuldade na altitude, né? Porque o Milionários ele joga, se eu não me engano, agora não vou me recordar o nome do estádio, mas é a 2.600 metros de altitude. Então talvez tenha um pouco de dificuldade com a altitude, mas é um grupo tranquilo. E vai depender do planejamento do São Paulo, né? Que até o momento a gente não consegue entender
qual que é o planejamento de São Paulo para o ano de 2026. Mas, segundo a diretoria e pela justificativa da demissão do Crespo, seria priorizar as Copas. Então, a Sul-Americana e a Copa do Brasil talvez deva ser a prioridade de São Paulo para essa temporada. O São Paulo que venceu a Sul-Americana lá em 2012, sua primeira e única conquista. E olhar, talvez, é uma competição que dá para você olhar com carinho, porque é uma competição que te garante ali a passagem direta para a Copa Libertadores de 2026. É uma competição que, para os brasileiros, tem sido muito difícil. A gente vê ali brasileiros chegando na final e não conseguindo vencer. Diferente da Libertadores, onde o domínio dos brasileiros é enorme, principalmente entre Flamengo e Palmeiras. E na Sul-Americana já é diferente. Os brasileiros não conseguem vencer a Sul-Americana. Seria interessante, sim, o São Paulo olhar com mais carinho para a Copa Sul-Americana. É uma Copa interessante que vem ganhando mais visibilidade, apesar de não encher os olhos como a Copa Libertadores, mas é o que o São Paulo vai disputar essa temporada. E não está num grupo difícil, volto a frisar. Milionários, O'Higgins e Boston River são adversários que o São Paulo pode vencer, mas tem que tomar cuidado porque também podem ser adversários traiçoeiros. Se o São Paulo talvez entra desligado, como vem entrando principalmente nos primeiros tempos, e depois só volta a jogar bem ali na segunda etapa, após a conversa do vestiário, pode ter um pouco de dificuldade, principalmente quando for jogar fora de casa. Então, o São Paulo precisa ter esse cuidado, principalmente que você citou muito bem, o O'Higgins acabou eliminando o Bahia e, consequentemente, ele também foi eliminado da preliminar, por isso caiu na Copa Sul-Americana e agora está no grupo do São Paulo. Então, são adversários que você precisa ter, sim, um pouquinho de cuidado, mas que o São Paulo consegue lidar muito bem com esse grupo, talvez, porque o São Paulo, olhando ali, realmente é a maior equipe dentro desse grupo. Não sei se é a equipe que vai jogar um futebol melhor até o início da competição, porque a gente não sabe como vai ser o trabalho do Roger Machado até lá. Se o nível do futebol de São Paulo vai continuar caindo, se a equipe vai se desfazer ali no seu estilo de jogo. Então a gente precisa, até esse início da Sul-Americana, analisar bem como o São Paulo vai se portar. Porque se entrar com o corpo mole, se não conseguir impor seu estilo de jogo, pode sim passar apertado. Mas, repito, São Paulo tem um time melhor. O time de São Paulo não é um time ruim. É um time curto com elenco curto. Mas, se bem encaixado, pode jogar bem e pode se dar bem nesse grupo. Eu também acho que a Sul-Americana pode ser um caminho, até porque nas últimas temporadas, se a gente pegar ali a partir de 2021, porque em 2020 a final foi Argentina, Defensa e Justiça e Lanús, os brasileiros vêm de forma consecutiva na final. Né? O último título brasileiro foi do Atlético Paranaense, 1-0 contra o Bragantino em 2021, e depois disso o São Paulo foi vice em 2022, o Fortaleza vice em 2023, o Cruzeiro vice em 2024 e o Atlético vice em 2025. Então, é uma competição que o Brasil já não conquista há bastante tempo. E aí você falou uma coisa importante, precisa de atenção. A eliminação do Bahia por O'Higgins, o jogo da ida não entrou com concentração, acabou sofrendo o gol do 1-0 logo no início de partida, e no jogo da volta o Bahia fez o 2-0, relaxou, não teve atenção, sofreu o gol do 2-1 e acabou caindo nos pênaltis. Então, apesar de ser um grupo acessível, é um Milionários que não é mais aquele time tradicional, já de bastante tempo, mas é preciso atenção, até porque uma desatenção você pode acabar sendo surpreendido. E segundo o Rui Costa, ele disse que a Sul-Americana entra nessa lista de prioridades. Vamos ver na hora da prática. Bom, Mari, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente ter batido esse papo sobre São Paulo e faço convite para a gente poder ter papos futuros aqui no Papo Técnico, falando um pouco desse pós-data FIFA e se o Roger Machado vai conseguir aproveitar esse tempo de trabalho para poder melhorar os resultados do São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro, atualmente na segunda colocação. Eu que agradeço demais o convite, Luiz. Foi uma honra estar participando aqui do Papo Técnico. Vai ser uma honra voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre esse São Paulo e sobre também
o Campeonato Brasileiro em geral, principalmente após a data FIFA, né? Acredito que essa parada vai ser muito importante para os clubes darem uma ajeitada nas casas, principalmente São Paulo, talvez. Então vai ser uma honra voltar aqui, sim. Então é isso. Esse foi a análise sobre esse início de trabalho do Roger Machado. 4 jogos dentro do Campeonato Brasileiro, vitórias contra Chapecoense e o Bragantino e derrotas para Atlético Mineiro e Palmeiras. Se você gostou desse Papo Técnico, faço convite para você seguir o Papo Técnico no Instagram, se inscrever no canal no YouTube, deixar seu like e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada no canal aqui no YouTube. Então é isso, até a próxima. Tchau!